TV Jaguar News, sua TV regional. Esse é o nosso Jornal Jaguar News, o Vale do Jaguaribe para acompanhar o dia a dia da nossa região e, claro, para debater temas importantes. Por falar em tema importante, você já visualiza na imagem que eu estou ao lado dela, a psicóloga Micheline Faena, que hoje bate um papo conosco. Mas antes de trazer aqui a abordagem que será feita com a Micheline nesse momento, eu quero aproveitar para apresentá-la na íntegra, ou em parte, já que o currículo dela é um currículo gigante, né, que traz uma série de qualificações. Ela é psicóloga, especialista em psicologia de trânsito, em gestão de projetos de saúde, em psicopedagogia, educação especial inclusiva e com atuação nas áreas de educação especial e atenção psicossocial pelo CAPS. Gente, a Micheline hoje veio aqui para a gente abordar um tema que cada vez mais faz parte da realidade da nossa sociedade, seja do jovem, do adulto, do idoso, essa sociedade afetada por tantas coisas que foram mudando ao longo do tempo. Ela veio falar de ansiedade e falar do comportamento, né? Perguntas que eu acho que a gente deveria se fazer diante desse cenário. Mas sem delongas, já passo a palavra para ela, para a gente começar trazendo o bom dia da Micheline e o porquê que é tão importante falar desse assunto nesse momento atual que a gente vive. Bom dia para você. Bom dia, Elton. Bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo através de todos os canais de mídia do Grupo Regional. Bom, eu vim falar um pouco hoje com vocês, não propriamente sobre doença, sobre ansiedade como doença, mas sim sobre o nosso comportamento, onde muitas vezes nós manifestamos comportamentos que expressam ansiedade e que nós podemos, de alguma forma, tentar modificar, buscando sempre chegar no estado de equilíbrio, de saúde mental, e que, caso a gente não consiga e de fato seja realmente necessário, a gente possa procurar os serviços de saúde, como o CAPS e outros serviços, psicólogos, psiquiatras, para assim ter uma ajuda, né? Não é demérito para ninguém pedir ajuda, é necessário, a gente tem que buscar o equilíbrio, a gente tem que buscar a saúde mental. E hoje, aqui nesse bate-papo, a gente vai conversar um pouco sobre esses nossos comportamentos do dia a dia. O que é que a gente tem feito, né, que está nos adoecendo, que está trazendo tanto desgaste, tanto sofrimento, tanta angústia. E a gente pensar também nas crianças, nos jovens, nos adultos e naquela turma da melhor idade, que também sofre com ansiedade e muitas vezes não tem a atenção devida. Ô Micheline, a gente fala desse assunto e, por incrível que pareça, acredito que eu e quem está assistindo também aí do outro lado da telinha vai lembrar de diversas situações onde a gente visualizou pessoas próximas da gente, seja o jovem, no meu caso, mas também de pessoas de outras faixas etárias, sofrendo com essa situação. A gente vê hoje pessoas entrando em colapso, chegando a surtar em diversas situações e eu gostaria inicialmente de entender, na sua compreensão, no seu conhecimento, o que você avalia que são os fatores principais que tornaram essa realidade da maneira que ela está hoje? Como é que a gente pode compreender o que aconteceu no decorrer desse percurso como sociedade, ao ponto de hoje a gente ver uma frequência maior nesse tipo de caso, nesse tipo de situação? Bom, se a gente for pensar um pouco nas nossas vivências, né, eu particularmente já tenho mais de 50 anos de idade, mas se eu voltar no tempo e pensar na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, o que era que me causava ansiedade? O que é que causava ansiedade à nossa geração, né, com 30, 40, 50 anos hoje? Nós ficávamos ansiosos quando, por exemplo, tinha uma viagem, quando ia chegar o período de férias, quando a gente ia encontrar algumas pessoas que eram importantes para a gente. Então a gente vivia de uma forma mais natural, mais espontânea, sem tanta pressão, mas é claro que existia alguma forma de ansiedade. Porque a ansiedade é algo normal do comportamento do ser humano. Todos nós temos ansiedade em alguma medida. O que é que vem mudando ao longo do tempo, né? É o que vem despertando, desencadeando esse comportamento ansioso. Nós podemos ter ansiedade, como eu falei, é natural, é normal, é desejável. Então, por exemplo, eu vim para cá hoje. Ontem eu estava ansiosa, hoje eu estive ansiosa, mas é uma situação pontual. O problema é que hoje a sociedade está nos tornando permanentemente ansiosos. É o que a gente chama de ansiedade crônica. Então, deixa de ser aquela ansiedade pontual, de quando a gente ia fazer alguma coisa, uma visita, uma viagem, para ser uma ansiedade diária e que traz muito desgaste. Então, o que a gente pode observar hoje? A gente vê que a informática, a tecnologia nos traz inúmeras facilidades, né? A gente vê, por exemplo,
como as pessoas de mais idade participam dos programas da regional. As pessoas vão lá, utilizam o WhatsApp, mandam mensagens, acompanham a programação através da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia ela tem modificado o nosso comportamento. Ela está nos deixando impacientes e intolerantes. E isso causa ansiedade diária, causa ansiedade em qualquer situação. A gente tem a ansiedade como doença, né, com várias causas, com várias origens. E se a gente for pensar do ponto de vista da medicina, a medicina ela classifica diversos tipos de ansiedade. Mas o nosso foco hoje não é a ansiedade como doença, é aquele comportamento ansioso que a gente já tem no dia a dia e que eu, particularmente, assim como os colegas da área da saúde, esperamos que não se tornem crônicos, para que as pessoas, de fato, não adoeçam. Ô Micheline, eu percebo, inclusive, também que, por exemplo, esse avanço tecnológico, a maneira com que a coisa avançou rapidamente, talvez tenha se tornado quase que uma situação que afetou o dia a dia das pessoas, mas foi algo imperceptível devido aos benefícios, digamos assim, que isso trouxe. De que maneira a gente pode, por exemplo, perceber, interpretar também a limitação na nossa possibilidade de absorver essas coisas? A gente está falando aqui do smartphone, onde no passar do dedo, em alguns minutos você pode absorver dezenas, centenas de informações. O nosso cérebro está preparado para isso? De que maneira a gente pode procurar, não abrindo mão da tecnologia, dos benefícios que ela traz, mas de que maneira a gente pode tentar filtrar isso de um modo que, de repente, a gente não seja tão afetado nesse sentido? Bom, o que nós temos vivido, até por conta dessa tecnologia muito presente no nosso dia a dia, é um automatismo, um comportamento automatizado. Então, por exemplo, se toda pessoa tem uma rotina diária, ela acorda, ela tem lá o seu processo de higiene, sai para trabalhar, volta para casa, tem coisas para resolver e aí chega em casa à noite, ela pensa no que ela fez durante o dia. Talvez a maior parte do dia ela tenha feito coisas sem que ela tivesse percebido, né? Sem a consciência. Por quê? Porque a gente está muito, eu diria até dominado pela tecnologia. Nós estamos muito dependentes do smartphone. Então, às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu não tive tempo de fazer o que eu precisava fazer. É interessante, porque a tecnologia ela traz o recurso para nos ajudar. Mas o smartphone, principalmente, ele nos dispersa de tal forma que a gente perde muito tempo. E aí, quando a gente vai fazer essas coisas do dia a dia, mesmo no smartphone ou na rotina diária, a gente está fazendo de uma forma muito acelerada, sem atenção, sem consciência, sem a percepção daquilo que está ao nosso redor. Então, quando a gente vai conversar com uma pessoa, normalmente a gente faz o quê? A gente olha para a pessoa ou a gente está olhando para o celular? Né? Então, tem um volume de informações que está passando por nós, mas a gente, às vezes, não está conseguindo absorver sequer 20%, 30% daquelas informações, né, do que está ao nosso redor. Por quê? Porque a nossa atenção hoje em dia está muito prejudicada. Né? A gente está num nível, como diz uma pessoa que eu conheço, a gente vive com um sentimento de urgência. Tudo aquilo que demora mais do que 30 segundos, 1 minuto, se torna chato, se torna cansativo e a gente vai se tornando intolerante. Intolerante com as pessoas, intolerante com as coisas do dia a dia, que não se resolvem rápido. Então, isso, de uma certa forma, expressa um comportamento ansioso. A intolerância, a impaciência é uma forma de expressão de ansiedade. Muito bem. Eu quero aproveitar, desde o início eu deixei aberto aqui para a participação dos nossos internautas. Né? Você que está acompanhando aí em qualquer lugar da região, vamos aproveitar o espaço, inclusive hoje, eu não digo nem para fazer só pergunta, mas para bater papo junto com a gente aqui da TV Jaguar News, com a psicóloga Micheline Faena, nessa oportunidade importante de debater um tema extremamente atual. O Daniel está nos acompanhando e ele está lá na Chapada do Apodi e ele diz que parabéns pela abordagem, assunto extremamente interessante. Queria perguntar o seguinte, pode ter impacto da ansiedade, o fato, por exemplo, de hoje eu estar praticando menos atividades pesadas, mas ainda assim me sinto cansado e desanimado para realizar atividades que antes seriam bem simples? É a pergunta do Daniel, né, se teria alguma ligação com a questão da ansiedade, do uso demasiado da tecnologia, essa questão do cansaço. Você que está em casa, faça como o Daniel, mande também a sua pergunta com a palavra Micheline para trazer essa resposta. Bom, Daniel, a sua pergunta é bem interessante, porque faz a gente pensar um pouco sobre o que é de fato, né, que ocupa o nosso tempo e que vem causando algum tipo de desgaste.
O fato da gente usar, por exemplo, o smartphone, ele traz um desgaste físico, ele traz um cansaço. Porque o cansaço mental, ele repercute fisicamente, né? É uma via de mão dupla. O cansaço físico, ele repercute mentalmente e mentalmente repercute fisicamente. Então, esse processo de atenção constante a um celular, aquela rapidez de buscar informações, de estar, por exemplo, jogando. A gente vê crianças que jogam, né, de uma forma quase que ininterrupta. Se a gente for observar, elas estão cansadas ao final de um determinado período de tempo. Então, pode ser sim, Daniel, que você esteja sentindo um cansaço em função da forma como você usa, por exemplo, um smartphone. Muitas vezes a atividade física, ela traz uma forma de descarregar uma energia que também pode estar acumulada e que faz bem, né? Essa forma de descarregar, de aliviar essa energia, ela é necessária. Então, o que eu sugiro a você? Pense um pouco sobre o que você tem feito, sobre como tem sido sua rotina. Se você está dedicando muita atenção, foco mental para uma determinada atividade e o teu organismo não está sendo trabalhado, não está sendo exigido. E aí, quando você vai fazer uma atividade física, você está cansado, porque você tem usado pouco o seu corpo. Muito bem. Olha, gente, estamos conversando com a psicóloga Micheline Faena, assunto extremamente importante, falando de ansiedade, de comportamento atual, das mudanças, né, que o tempo trouxe junto com a tecnologia, uma série de coisas que acabam impactando no cotidiano do ser humano. Eu quero aproveitar justamente para te fazer mais uma pergunta, no sentido de que hoje a gente visualiza muito as pessoas falando a respeito dessa questão das doenças psicossomáticas, da ansiedade, da depressão, de uma série de coisas que obviamente também são resultado dessa sociedade adoecida. Agora, essa questão da gente visualizar, eu acho que até num olhar limitado, acho que de falta de conhecimento mesmo, por exemplo, essas doenças psicossomáticas simplesmente como um problema aqui e não visualizar que ela reverbera em todo o contexto social da pessoa, acho que torna, digamos assim, uma visão míope a respeito do assunto. De que maneira você visualiza hoje, por exemplo, o impacto nas relações? Você falou da situação de tratar, às vezes, o outro mal por conta dessa questão, você falou um pouco sobre isso, mas, em geral, na relação de trabalho, inclusive na própria produtividade, até na área acadêmica, na relação conjugal, por que não? De que forma essas questões vêm impactando e vêm gerando resultados nessas relações? Bem, a gente tem mudado de comportamento, né, ao longo desses últimos anos. Essa urgência que a vida tecnológica traz, a vida tecnológica não, os estímulos tecnológicos, eles trazem para o nosso dia a dia, eles impactam significativamente, né? Então, como o Elton falou, em relação ao convívio com as pessoas, como é que a gente tem convivido com as pessoas? A gente tem convivido de uma forma tranquila ou a gente tem tido a mesma impaciência que a gente tem, por exemplo, quando está usando o smartphone? A gente no trabalho, a gente consegue vivenciar a nossa função no trabalho ou a gente vive na expectativa de pegar o celular, né? A gente vai fazer uma atividade física. Na atividade física, a gente está focado na atividade ou a gente está buscando o celular para mostrar que está fazendo atividade física, que às vezes nem está. Então, de uma forma psicossomática, a gente pode encontrar diversas representações no nosso organismo a respeito desse adoecer. É interessante que quando esse adoecer chega num determinado nível, se procure uma ajuda especializada. Algumas pessoas percebem claramente, mas outras pessoas só vão perceber a partir de um contato ou de uma sugestão, de um chamado de atenção de alguém da família, de um colega de trabalho, de um amigo, né? E a gente pode até já deixar aqui como uma referência. Quantas pessoas hoje em dia têm um cansaço mental? Quantas pessoas hoje em dia vivem ansiosas para mostrar, né, nas redes sociais aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer fazer, porque outras pessoas fazem? Então, existe uma competitividade hoje na sociedade por conta, né, dessa influência da tecnologia. E isso traz o adoecimento do corpo e da mente. Tem diversos exemplos disso, né? A gente pode ver hoje, inclusive idosos, que têm o benefício de estarem acessando as redes sociais, de estarem conversando com seus familiares através do WhatsApp, mas eles também estão ficando sozinhos, eles também estão ficando isolados, porque as pessoas já não têm mais o contato físico. Quando a gente era mais novo, a gente sentava na calçada, conversava com os avós, com os familiares, os amigos. Hoje, quem é que senta para conversar
com a pessoa, né? Se hoje eu estou olhando para você, Elton, eu estou dedicando atenção a você. Mas como é que a gente tem convivido no dia a dia? Quando a gente para estar com alguém, a gente tem dado atenção à pessoa? E aí vem o quê? Vem um sentimento de solidão, vem um sentimento de tristeza. Hoje é muito comum a gente ver pessoas que se sentem inadequadas, né? E tudo isso vai gerando ansiedade. É um círculo vicioso. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, aquilo que me falta, causa mais sofrimento. Então é importante ter atenção para isso. Hoje o que eu considero mais importante é que nós precisamos ter consciência daquilo que nós temos feito. Como é que eu me relaciono com o mundo, como é que eu faço as coisas, com que urgência eu faço as coisas do dia a dia, o que é que eu espero das pessoas. Então, essa tomada de consciência, ela pode ajudar a diminuir o sofrimento, ela pode ajudar a diminuir a ansiedade. Eu quero aproveitar, inclusive, essa deixa, né, quando você fala da questão de quase um diagnóstico, de interpretar quando é que a ansiedade está me fazendo mal, porque a gente teve a oportunidade muito interessante de conversar um pouquinho em off, e com uma riqueza grande de detalhes, você falava um pouquinho que a ansiedade em si, ela tem, de certa forma, um espaço natural no cotidiano do ser humano. Ela é necessária. Então, dentro dessa necessidade, como ter um termômetro, eu diria, para entender quando essa ansiedade ela faz parte, por exemplo, da minha expectativa para encontrar alguém que eu quero muito ver e é bom sentir aquilo, sentir aquela sensação, e quando ela se torna ruim para mim no cotidiano, a partir de que momento eu posso perceber que aquilo ali já não é mais algo que está simplesmente me gerando uma expectativa, mas está me prejudicando, está me fazendo mal? Bom, existe um diferencial que é o que a gente considera como a cronicidade. Quando a ansiedade se torna crônica? Quando ela ocupa a maior parte do tempo, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, quando ela causa os sintomas, como você falou, por exemplo, a pessoa fica nervosa porque vai encontrar alguém, então pode ter a famosa sudorese, a pessoa fica com a mão suada, né, fica com o coração batendo ali acelerado, a pessoa fica inquieta, às vezes dá um engasgo, dá um entalo, mas isso se for causado, por exemplo, eu vou fazer uma prova amanhã, eu estou preocupada, eu não estudei o suficiente. É uma reação à prova. Terminou a prova, isso acaba, então está tudo bem. Mas quando a pessoa vive, por exemplo, num ambiente de trabalho, onde ela cotidianamente, ela vive um processo de desgaste, de dificuldade de convivência, ou de dificuldade para executar aquela atividade dela, essa ansiedade ela pode ir se tornando crônica. Então, por exemplo, ela pode passar a manifestar sempre, na hora de trabalhar, uma dor de cabeça, um cansaço. Tem pessoas que se sentem como se estivessem carregando o peso do mundo nas costas. Tem gente que sente dores nas articulações. Tem gente que tem vontade de chorar, sente insônia ou quer ficar dormindo direto. Então, são manifestações de ansiedade. Quando isso se torna crônico, ocupa a maior parte do dia, ou a maior parte do tempo da pessoa e influencia, inclusive, as relações sociais, é momento de procurar ajuda. Muito bem. Micheline, eu tenho aqui mais uma fala, na verdade não é nem uma pergunta, a gente abriu espaço aqui para receber mensagens, para você que está em casa aí, já chegando quase que na reta final desse bate-papo, poder participar. Manda a sua pergunta, o seu recado, faça como meu amigo Rafael Crisóstomo, lá da Maria Dias, que está falando assim, pegando o gancho inclusive da sua fala sobre rede social. Criamos uma espécie de avatar nas redes sociais, uma máscara social para ofuscar outras dimensões e problemas da vida real. É a colocação do Rafael, que está ligado na nossa entrevista, né? Se você quiser pontuar algo sobre essa fala. A rede social hoje, e aí já a fala do Bessa, já fechei aspas aqui para o Rafael. A rede social hoje, ela nos dá um status de uma vida que muitas vezes não alcança a realidade. Né? De que modo você visualiza hoje isso também prejudicando a sociedade? Bom, Elton, aproveitando a pergunta do Rafael, né, assim, existem diversas causas para o surgimento da ansiedade. Nós podemos desenvolver ansiedade em decorrência do ambiente em que nós somos criados, né, porque às vezes a gente vive numa família que as pessoas têm um comportamento muito ansioso, muito estressado, e aquilo ali vai se tornando como se fosse um hábito. Mas hoje em dia, um dos principais motivos causadores de ansiedade é essa questão do desejo que está manifestado nas redes sociais. Essa história do avatar. É um personagem, né, que desejamos ser, que desejamos alcançar. Então, é um estresse constante. Você tentar ser algo que muitas vezes
não é necessário. Mas que por conta da influência... Até uma pergunta que eu colocaria em cima disso, para quem, né? Sim. Para quem? Para quem, para quê, né? Então, assim, é como se você vivesse numa competição eterna para alcançar algo que talvez não seja útil a você. Não vou entrar no mérito da questão, né? Assim, isso não é crítica, isso é algo para reflexão. Quando a gente quer algo que está nas redes sociais, a gente quer por qual motivo? Para quê? O que é que isso nos traz, né? Então a gente vê hoje pessoas que adoecem porque não conseguem chegar em um determinado ponto. Elas vivem sofrendo em busca daquilo que a cada dia se torna mais distante, se torna mais difícil. A internet está aí, existem milhares de recursos. Mas será que a gente precisa viver isso que está sendo colocado? Eu considero que em algumas situações existe uma manipulação, né? A gente tem visto ultimamente pessoas que se submeteram a procedimentos de cirurgias plásticas, procedimentos voltados para a questão da beleza externa, né? Um cuidado com o corpo, e que tem trazido morte, tem trazido suicídio. A gente tem a dificuldade de tolerar aquilo que a gente não pode modificar com urgência. E esse sofrimento, ele traz uma outra questão, que é o quê? O desenvolvimento, às vezes, de compulsões. Então, a gente está começando a ver pessoas que estão indo em direção aos jogos, esses famosos bets, tigrinhos da vida. Algumas pessoas estão procurando prazer, porque elas não estão encontrando em outro lugar, elas não têm tolerância para lidar com a frustração. E aí elas vão para a compulsão com comida, com bebida, jogos, compras. E muitas vezes também um desejo de ficar só, mas um desejo que está se tornando doentio. Porque a solidão é boa, mas a solidão, essa que se torna dolorosa, ela começa a fazer realmente mal. Essa busca pelo prazer que você acaba de trazer aí de formas mais acessíveis através da tecnologia, ela não é de alguma forma, mesmo que de maneira interna, a expressão da carência com relação aos prazeres naturais que, por exemplo, a gente conversava muito e observava, conversando com o nosso amigo Gerardo também, o seguinte, que há uma preocupação daqueles que vivenciaram épocas em que a gente tinha uma vida de repente mais sadia, uma relação mais prazerosa no aspecto do tete-a-tete, da conversa olho no olho, de vivenciar momentos mesmo de alegria real, não da alegria virtual. Isso é também uma carência da ausência dessas outras alegrias, desses outros prazeres, ou não dá para identificar isso como uma razão para essa busca incessante pelo prazer mais rápido, o prazer tecnológico, em tese? Elton, a gente tem se tornado pessoas intolerantes, pessoas impacientes, né? Por quê? Porque a gente tem lidado muito com os objetos, com a tecnologia, que, vou fazer aqui um adendo, a tecnologia ela é ótima, ela nos ajuda significativamente. O problema é que a gente está valorizando demais a tecnologia e esquecendo de conviver com as pessoas. A convivência, ela permite o desenvolvimento da tolerância, ela permite o crescimento pessoal, ela traz inúmeras possibilidades, né, da gente viver com alegria. É claro que se você vive num ambiente que as pessoas estressam ou são muito críticas, isso vai trazer um sofrimento. Mas, no geral, quando a gente convive mais com as pessoas, a gente troca afeto. A gente existe para alguém, alguém existe para a gente. Isso é essencial para a saúde mental. Se eu só me relaciono com um objeto, um celular, eu me relaciono com um objeto, a bebida, eu me relaciono com uma condição, comprar, eu estou delegando, eu estou transformando, né, a minha vida em algo que eu não tenho controle. Quem me controla é o que está externo. Então, nós precisamos voltar a conviver entre as pessoas. Eu digo muito para as pessoas, especialmente quem está tendo filhos agora, quem está com crianças de 5, 6, 7 anos em casa, né? Volte a atenção para os seus filhos. Ensinem a ter paciência, ensinem a ter tolerância. Porque não dá para continuar vivendo nesse mundo de urgência. Esse sentimento de urgência, ele nos maltrata muito. Ele vai trazer muito mais dor do que o que a gente tem vivido agora. E essas crianças que estão hoje, né, assim, convivendo com pais que muitas vezes não têm tempo, por quê? Porque realmente precisam trabalhar, precisam dar conta de uma série de demandas. Esses pais, lá na frente, eles vão sentir falta dessa afetividade. Essas crianças podem, inclusive,
crescer de forma insegura, elas podem se sentir objetos e muitas vezes, eu até colocar aqui uma situação que a gente observa, existem pessoas que se aproximam de crianças para assediar em função disso. Porque trazem o que é novo para a criança, trazem uma atenção, trazem um carinho que elas não encontram. Então, o abusador, e aqui é um assunto complicado, pesado, muitas vezes ele assedia a criança por aquilo que a criança não vivencia em casa. Então, a gente precisa começar a pensar que temos que voltar a desenvolver paciência, temos que voltar a desenvolver as relações afetivas, e isso acontece no dia a dia em casa. Não dá para viver no tempo do smartphone passando stories. Muito bem. Na reta final do nosso bate-papo, eu quero, inclusive, aproveitar para fazer um adendo aqui com relação ao seguinte: a geração, dentro de tudo que foi colocado e do que a gente visualiza também, a geração que com mais tecnologia, com mais facilidade para alcançar tudo, no entanto, a geração mais doente. Fechando o nosso bate-papo, qual recado você daria hoje? É óbvio que esse assunto ele é um assunto que pode se expandir para qualquer lugar do mundo, porque hoje a realidade da sociedade brasileira e em outros países é essa, mas o nosso foco é o Vale do Jaguaribe, onde a gente tem uma atuação mais constante, uma atuação de uma relação mais próxima. Qual recado você daria do ponto de vista individual, para que o ser humano em si observasse práticas que pudessem ajudá-lo a não ser engolido por essa onda da tecnologia, de tanta coisa que rouba dele talvez os prazeres e as vivências mais básicas do ser humano, e como coletividade também, através de políticas públicas, de ações que pudessem de repente, de certa forma, provocar a sociedade a observar isso, porque eu percebo que além do problema existe uma outra questão, a insensibilidade para notar que isso está ocorrendo. Então, o que você colocaria para o indivíduo, mas também para a coletividade, com relação a estratégias para, de repente, se blindar, se proteger ou conseguir, de certa forma, vencer essas questões? Essa questão é muito interessante, Elton, pelo seguinte: quando a gente pensa sobre o que a gente faz, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano, a gente pensa muito sobre o que a gente faz ou produz, né? Mas a gente esquece de parar e olhar para si. O que eu fiz, como eu fiz, o que eu alcancei, como eu me senti ao fazer. Então, a gente primeiro tem que ter consciência de si mesmo. Essa consciência de si mesmo não é olhar para o cabelo e dizer assim: meu cabelo está bonito hoje. Eu vou comprar tal coisa. Olhar para si é tentar se conhecer. Saber quem eu sou, saber o que eu faço, o que eu busco, onde eu quero chegar. Mas isso de uma forma efetivamente consciente. Porque hoje a gente às vezes busca isso, mas olhando para o sucesso que está nas mídias. Do ponto de vista de políticas públicas, eu defendo uma ideia que tem sido colocada em prática já em alguns lugares e que eu acho que pode realmente fazer diferença na vida das pessoas. Por exemplo, para crianças, algumas escolas estão começando a limitar o acesso do smartphone nas escolas. Por que isso? Porque como a gente está vendo muitas crianças adoecendo, né, com a intolerância, com a impaciência, a gente precisa começar a ensinar as crianças a terem mais paciência. E aí é um processo conjunto. É um processo do adulto, é um processo da criança. Aos poucos, isso sendo colocado em prática, como política pública, por exemplo, nas escolas municipais, nas escolas particulares, a gente pode começar a observar algumas mudanças. Se as entidades, os órgãos estaduais, municipais, incentivassem atividades como práticas esportivas, oferecessem equipamentos culturais, onde as crianças, os jovens, os adultos mesmos, pudessem participar, a gente teria possibilidade das pessoas descobrirem outras possibilidades, outras alternativas para a gente vivenciar a realidade, descobrir o prazer que está fora da rede social, fora da mídia. Eu não estou aqui criticando a mídia, eu estou dizendo que a gente pode viver além disso. Porque isso pode permitir que a gente tenha saúde, né? Enquanto a gente ficar dependente das mídias, a gente vai adoecer. Verdade. Gente, tudo que é bom dura pouco, né? O nosso papo aqui está ótimo, inclusive tem mais mensagens chegando por aqui. Eu peço até a compreensão do Ednardo, tá certo? Que está por aqui mandando mensagem e tudo mais. Mas quero, nessa reta final, simplesmente agradecer, elogiar, inclusive, também a sua disponibilidade, simplesmente de querer contribuir com o debate local, abordando um tema
que para muitos tem sido negligenciado, mas que está afetando a vida até daqueles que negligenciam, principalmente desses, eu diria. Porque se você não observa coisas que estão afetando áreas intrínsecas do ser humano, você está negligenciando a sua própria personalidade mesmo, como ser humano. Então, queria mais uma vez agradecer, te deixar aí com mais 2 minutinhos para o seu recado final para o Vale do Jaguaribe a respeito dessa questão, como uma pessoa que quer ver o público da nossa região, a nossa sociedade, certamente, alcançar dias melhores, uma qualidade de vida melhor, encontrar, de repente, naqueles prazeres deixados lá atrás, de repente, uma oportunidade de talvez até se reencontrar como ser humano, porque tem muita gente que se perdeu no meio do caminho, está doente e às vezes não entendeu a causa disso. Então, quero agradecer mais uma vez e deixar esse espaço aí de mais 2 minutinhos para a gente fechar o nosso bate-papo. Bom, gente, então dizer assim, a ansiedade, ela é normal, até um certo ponto. O que a gente precisa ter cuidado é para não deixar que a ansiedade nos domine, né? Como eu falei, a gente tem ansiedade em situações do dia a dia, do cotidiano. O Elton, provavelmente, no primeiro dia que foi apresentar aqui o noticiário na TV, deve ter tido algum nível de ansiedade. Sempre dá um gelinho ainda, é um gelinho ainda bom. Agora, tem, agora né? É um gelinho bom, agora. Pronto, então assim, essa ansiedade a gente pode aprender com ela, a gente aprende a lidar, ela é necessária, ela até nos salva diante de algumas situações na vida. Mas vamos ter mais cuidado para que a gente não deixe que essa ansiedade se torne crônica, para que ela não nos maltrate tanto, né? E aquelas pessoas que já chegaram nesse nível de sofrimento, que já está crônico, procurem ajuda. Isso não é demérito, é necessário procurar ajuda, porque somos humanos, merecemos o cuidado. Então, busquem ajuda, mas busquem principalmente, né, conviver com as pessoas, voltar a conviver com coisas que estão ao nosso redor, com a liberdade, com a natureza, com o esporte, com a cultura, para que a gente dê mais espaço, né, para que as nossas emoções possam ser expressas, vivenciadas de uma forma saudável. Muito bem, gente. E só agradecer o convite, né? O bate-papo aqui com o Elton, muito legal, a gente já tem conversado em alguns outros momentos, e desejar que realmente esse projeto de vocês, conversando com as pessoas, continue crescendo e trazendo bons resultados.